Oi, gente, vim falar aqui uma palavra que está em 1 Reis 19. Eu vou falar sobre Elias. Elias, gente, eu vou resumir aqui a história porque é longa. Elias, ele fugiu de Jezabel porque ele tinha matado os profetas de Baal. E Jezabel disse que assim como ele fez com os profetas de Baal, ia fazer com ele. Ele fugiu de medo para o deserto, não confiou no Senhor. E a Bíblia fala que ele parou debaixo de uma árvore e ficou lá. Algumas pessoas falam que ele teve depressão, mas a Bíblia não fala que ele teve depressão, mas a Bíblia fala que ele ficou bastante aflito, com medo. E aqui mostra que o anjo do Senhor foi lá. Ele estava debaixo de uma árvore dormindo, acabou pegando no sono. E o anjo do Senhor foi lá. E o anjo do Senhor disse: levanta-te e coma. E ele levantou, comeu, e depois o anjo de novo falou isso. Ele foi, levantou e comeu, para que ele pudesse ir 40 dias e 40 noites para o monte. E aí, gente, ele vai para uma caverna. E aí eu vou ler do versículo 9 até o versículo 12, que diz assim: aí ele entrou numa caverna para passar a noite. E de repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. O Senhor Deus disse: saia e vá diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços, mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Muitas das vezes Deus vai se manifestar dessa forma pra gente, mas nós temos que estar desacelerado, porque muitas das vezes a gente está muito acelerado com coisas desse mundo, com quietações, com problemas, cheio de coisas no nosso coração que impede a gente de ouvir a voz do Senhor. Deus, ele fala com a gente de várias formas. Em Jó, a palavra de Deus diz que Deus, ele fala de várias formas, de sonhos e visões durante a noite. Deus, ele fala de várias formas. Deus, ele fala no nosso dia a dia através de um sorriso, através de um abraço, através da palavra dele, através de pessoas, ou até no nosso coração. Ou sim, ele pode falar com a gente audível, mas a gente tem que estar atento para ouvir. E aqui fala: e depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Mas para a gente ouvir o sussurro calmo e suave, a gente tem que estar desacelerado. Muitas das vezes a gente está com várias coisas no nosso coração, na nossa mente, que impede a gente de ouvir a voz de Deus, de ouvir a Deus, de ouvir a vontade dele pra gente. Gente, vocês conhecem a passagem de Marta e Maria, que Marta estava agoniada e Maria sentou para ouvir a Jesus, ouvir a palavra de Deus. E Marta questiona Maria e Jesus, ele fala que Maria escolheu a boa parte. Muitas das vezes a gente está andando tão quieto, tão com coisas desse mundo no nosso coração, distrações que o inimigo planta, e a gente também distraído com várias coisas desse mundo que impede a gente de ouvir a voz do Senhor. Porque Deus, a maioria das vezes, ele vai se manifestar de uma forma calma e suave. A gente tem que estar desacelerado desse mundo para ouvir a voz do Senhor. A gente tem que estar atento para ouvir a voz de Deus. Muitas das vezes a gente questiona Deus: oh Deus, fala comigo, oh Deus, fala comigo, Deus. Mas assim, Deus, ele fala. Deus, ele não é um Deus de incertezas, de deixar a pessoa confusa. Não, ele fala. Mas a gente que está distraído. Eu fico pensando se os profetas, gente, os profetas de antigamente estivessem distraídos, será que eles teriam vivido os milagres que viveram? As coisas extraordinárias que eles passaram com Deus? Se eles estivessem distraídos, como a gente anda hoje em dia em celular, em coisas, em problemas, e não foca no principal, que é Deus. Então, gente, a gente tem que estar calmo, tem que esperar no Senhor. A gente tem que estar com o nosso coração limpo para Deus, para ouvir o que Ele tem pra gente, para ouvir o que Ele quer que a gente faça. E a pergunta é: a gente está com o coração desacelerado para ouvir a voz do Senhor? Ou está com o coração a mil, com várias distrações e ainda querer ouvir a voz do Senhor? Então é isso, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês.